Glória a Deus. Antes de sentar, dá uma olhadinha quem está próximo a você. Veja se por acaso você já cumprimentou ou não essa pessoa. Aperta a mão dela. Fala o quanto é bom estar perto dela essa noite. Que bênção, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, como você viu, nós estamos começando hoje mais um tema da vez, justiça e redenção. Começamos hoje pela manhã, e eu aconselho, se você não esteve aqui pela manhã ou não assistiu de casa, assiste a ministração de hoje pela manhã de Douglas. Foi muito boa, Douglas ministrou introduzindo esse assunto, foi maravilhoso, irmãos. E o que eu tenho no coração para essa noite é continuar falando sobre isso. É uma noite de ensino mesmo, para a gente aprender um pouco do que a palavra fala sobre o assunto, para a gente entender por que precisamos da redenção que Jesus conquistou para nós. Você pode perguntar para quem está do seu lado, por que você precisa de redenção? Glória a Deus. A gente vai falar, irmãos, porque esse é um assunto que, por mais que ele seja básico mesmo para o cristianismo, ele seja básico para nós como crentes, mas ele levanta às vezes muitas dúvidas, muitos questionamentos, porque às vezes a gente não entende muito bem o que a palavra fala acerca do problema que foi originado na humanidade e por que Jesus teve que vir fazer o que Ele fez por nós. Por que a redenção é tão importante para a nossa vida? Por que a Bíblia diz que nós éramos pecadores antes de Jesus? Mas será que nós nos tornamos pecadores ou nós nascemos dessa forma? Uma criança já nasce pecadora ou ela se torna pecadora? Porque se a criança nasce pecadora, se por acaso ela morrer ainda jovem, ela vai para o céu ou não? Quantas perguntas às vezes surgem, irmãos, e quem trouxe essa condição de pecador para a nossa vida? Fomos nós mesmos ou foi o pecado de Adão? Porque a Bíblia fala sobre repercussões do pecado de Adão na nossa vida, a Bíblia fala sobre repercussões do nosso próprio pecado, mas a gente tem que entender que se Adão fosse todo o nosso problema, Jesus tinha vindo só para morrer pelo pecado de Adão. Mas Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Amém? É interessante porque algumas linhas de pensamento falam de um pecado original, que vem no nosso espírito, herdando de Adão, irmãos, mas isso é muito perigoso, porque não é exatamente isso que a Bíblia fala acerca desse assunto, e eu queria estudar um pouquinho com você sobre isso. Como eu te disse, a Bíblia fala de repercussões, consequências do pecado de Adão para nós. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 5, no versículo 18, eu vou estar citando alguns textos aqui para você ir me acompanhando, o pessoal vai colocar nos telões aí para a gente acompanhar mais rápido. Mas em Romanos capítulo 5, no versículo 18, diz que, portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Então Paulo é bem claro, dizendo que por um ato de ofensa, por uma só ofensa, a ofensa de Adão, o pecado de Adão, uma consequência veio sobre nós, uma condenação. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo fala a mesma coisa, no versículo 21 ele diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, irmãos, é claro, é notório na Bíblia que houve sim uma consequência para toda a humanidade daquilo que Adão fez. O que Adão fez repercute sim em nossa vida até hoje. Mas a Bíblia não resume o nosso problema ao que Adão fez. Porque a Bíblia também fala muito, o Novo Testamento fala muito dos problemas que foram originados pelos nossos próprios pecados. Só para citar alguns textos para você, em Efésios capítulo 2, diz: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz: vocês estavam mortos por causa de seus pecados. Veja, não é por causa do pecado de Adão, era de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Você fica feliz com isso? Ele perdoou todos os nossos pecados. Mas a partir daí eu quero começar a explicar a você, a gente
mergulhar um pouco na palavra de Deus e entender quais foram as consequências para nós do pecado de Adão e quais são as consequências dos nossos pecados, porque isso vai fazer toda a diferença para a gente entender o sacrifício de Jesus, a redenção que Jesus conquistou para nós, como a gente leu na ceia, uma redenção eterna. Eterna, irmãos. Repercute sim na nossa vida hoje, mas vai repercutir em toda a nossa eternidade. Você sabe que você é eterno? Oh, glória a Deus. Olha para quem está do seu lado. Acostuma bem com essa pessoa aí, porque você vai ter que ficar a eternidade toda com ela. Nós somos eternos, irmãos. Isso não quer dizer que não vamos poder morrer. Mas isso quer dizer que a morte não faz a gente deixar de existir. A morte não é o final, a morte é apenas uma mudança de estágio para um nível diferente, para uma época diferente, uma estação nova na nossa vida. E nem todos nós vamos morrer também. Porque se Jesus voltar agora, Ele vai te pegar vivo. Alguém tem dúvida disso? A gente quer orar por você. Jesus está voltando, você crê nisso? E pode ser a qualquer momento, irmãos, pode ser essa noite, pode ser antes de eu terminar a pregação. Mas enquanto Ele não volta, a gente vai entendendo mais o que Ele fez por nós, para a gente praticar a palavra de Deus. Amém? E a gente precisa entender, somos eternos, não porque esse corpo é eterno, porque esse corpo a gente sabe, ele envelhece, a própria Bíblia diz em 2 Coríntios 4, que o nosso homem exterior, ele vai se corrompendo dia após dia, mas o nosso homem interior se renova todos os dias. Sabe, a Bíblia mostra, irmãos, que a parte principal do nosso ser não é esse corpo de carne e osso que nós temos, mas nós somos um espírito, criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é espírito. A Bíblia ensina que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo físico, num corpo natural, de carne e osso. É importante você entender isso, porque quando a gente começar a ver essas coisas, a gente vai ver a consequência do que Adão e do que os nossos pecados fizeram para cada uma dessas áreas da nossa vida. Quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre o pecado de Adão, lá em Romanos 5,18, que a gente leu, diz que por essa ofensa dele veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação. Por causa do que Adão fez, irmãos, houve uma consequência para toda a humanidade. Todos foram condenados. Condenados a quê? A morrer. Condenados à morte. Porque foi exatamente isso que Deus disse para Adão. Adão, não coma da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que você comer, você vai morrer. Diga, morrer. Foi exatamente isso que aconteceu. Adão comeu, Adão também morreu. Mas 1 Coríntios 15, como a gente leu, diz que por causa de um homem veio a morte sobre todos, mas também por causa de outro homem veio a ressurreição para a vida sobre todos. Amém? Por causa do que Jesus fez, irmãos. E é interessante porque aqui em 1 Coríntios 15, especificamente, Paulo ele está ensinando acerca de um dia em que o nosso corpo físico vai ser ressuscitado. Como você já aprendeu aqui na igreja, a gente teve um tema da vez, no fim do ano passado, sobre os últimos dias. E a gente falou muito sobre esse tema, em que um dia nós teremos um corpo novo, um corpo incorruptível, imortal, da mesma forma como é o corpo de Jesus. Lá em Filipenses 3 diz que vai ter um dia em que Ele vai transformar esse nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo dele de glória. E quando Ele aparece aos discípulos depois de ressuscitado, os discípulos achando que era um fantasma que estava no meio deles, Ele diz, não, pode pegar, é carne e osso. Jesus ressuscitou, incorruptível, imortal, a ponto de Paulo dizer em Romanos 6 que a morte já não tem mais domínio sobre Ele. Mas Ele ressuscitou assim, num corpo físico de carne e osso. E um dia, esse nosso corpo vai ser transformado num corpo como o de Jesus. Amém? E é sobre isso que Paulo está ensinando em 1 Coríntios capítulo 15. E aí ele diz, olha, se um dia o que Adão fez trouxe morte para todo mundo, o que Jesus fez um dia vai trazer ressurreição para todos. Ele está falando especificamente aqui, irmãos, sobre o nosso corpo físico. Ele está falando sobre uma ressurreição física por causa de uma morte física.
Porque o pecado de Adão, ele trouxe essa consequência para nós. Todos nos tornamos mortais, fisicamente. E por que fisicamente, Tiago? Porque é isso que nós trazemos de Adão. Todos nós aqui somos descendentes fisicamente de Adão de alguma forma. E a Bíblia diz que por causa do que Adão fez, o pecado entrou no mundo. Lá em Romanos capítulo 5, no versículo 12, Paulo diz assim: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Por causa de um homem, o pecado entrou no mundo. Ele está falando de Adão. E por causa do pecado entrou a morte. Aonde, gente? No mundo. Diga, no mundo. Essa palavra mundo, que Paulo traz aí, é uma palavra bem conhecida na Bíblia toda. A Bíblia fala muito, repete muito essa palavra. Ela vem do grego, da palavra cosmos, que hoje em dia a gente conhece muito como universo, né? Mas eu quero te lembrar que naquela época eles não sabiam que existia universo, não. A palavra cosmos naquela época, como até hoje também, ela tem um significado de organização, ordem, algo que foi colocado em ordem. A Bíblia diz que quando Deus criou todas as coisas, havia caos aqui na terra. A terra estava sem forma e vazia, mas Deus começou a colocar ordem na criação. Tudo que foi criado está dentro dessa palavra mundo aí. Toda a criação física, natural, que Deus fez, lá em Gênesis capítulo 1, está dentro dessa palavra mundo. Mundo quer dizer toda a criação natural, que Deus colocou ordem aqui. Quando Adão pecou, e Adão era o responsável por toda essa criação. Quando Adão pecou, ele deixou com que o pecado e junto com ele a morte passasse a toda a criação natural. Daquele momento em diante, toda a criação se tornou mortal, perecível. Como a gente vai ver mais na frente, Paulo diz que essa criação está debaixo de um cativeiro da corrupção, numa prisão, fadada a se corromper e a perecer, a morrer, a ser corruptível. Isso ele vai falar lá em Romanos, no capítulo 8. Eu queria que você abrisse lá comigo. Esse é um texto muito importante para a gente essa noite. Eu queria que você acompanhasse lá. Romanos capítulo 8. A partir do versículo 18. Se você ver desde o comecinho do capítulo, Paulo vem falando sobre as inclinações do corpo, da carne, e as inclinações do espírito. Se nós inclinarmos os nossos pensamentos, a nossa atenção para o que a carne deseja, isso vai dar em morte. Se nós inclinarmos a nossa atenção e os nossos pensamentos para o que o Espírito deseja, isso vai resultar em vida. Ele fala sobre essa dualidade, ou essa luta que está dentro de cada um de nós. Como ele diz também em Gálatas capítulo 5, que a nossa carne e o nosso espírito estão lutando um contra o outro. E aí, falando sobre isso, no versículo 18, ele diz assim, eu vou ler para você na Nova Almeida Atualizada. Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que sofrimentos são esses que Paulo está falando aqui? Ele está falando sobre essa luta entre a nossa carne e o espírito, esse sofrimento de querer fazer a vontade de Deus, mas a nossa carne querer fazer o oposto. Ele diz, olha, por mais que isso seja danoso e ruim para nós, esses sofrimentos não se comparam com a glória que vai ser manifestada no nosso corpo um dia também. Nessa nossa carne, vai ter uma glória a ser manifestada em nós um dia. E ele continua no versículo 19 dizendo, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação, olha só, Paulo está dizendo, tudo que foi criado, está aguardando com expectativa um dia em que ele chama da revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, versículo 20, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. A criação está sujeita à vaidade. Essa palavra vaidade aí, ela significa algo que perdeu a sua verdadeira finalidade, algo inútil, algo corrompido, algo que foi condenado ao fracasso. A criação, toda a criação, ela se tornou inútil.
ela perdeu a sua verdadeira finalidade, não por ela mesma, mas por causa de alguém que a sujeitou a isso. Eu não sei se você lembra o que acontece quando Adão pecou, lá em Gênesis capítulo 3, irmãos. Mas a Bíblia diz que Deus ele fez cumprir a sua palavra, o mandamento que ele tinha dado a Adão. Ele disse: se você comer desse fruto, certamente você vai morrer. E é interessante que quando Eva é tentada em Gênesis capítulo 2, o que o diabo, a serpente, estava tentando convencer Eva ali, não era que o que ela ia fazer não era pecado. O que ele estava tentando convencer ela era: Eva, pode comer, porque certamente você não vai morrer. Certamente você não vai morrer. Mas o que acontece em Gênesis capítulo 3, quando Deus ele descobre que o homem pecou, e vem na viração do dia procurar o homem estava escondido, e aí ele começa a falar para o homem o que iria acontecer, e ele diz assim: olha, toda a terra é maldita por sua causa. Olha só isso, irmãos. Deus está falando agora que toda a criação sofreu uma consequência daquilo que Adão fez. Toda a terra será maldita por sua causa. E ele continua e ele diz: o suor do teu rosto você vai comer. Você conhece bem esse texto. Até o dia em que você volte ao pó, porque você veio do pó e ao pó voltará. Deus está falando sobre morte. Deus está dizendo: Adão, porque você pecou, essa maldição agora veio sobre sua vida. Você vai morrer. Você foi criado dessa terra, vai voltar para ela, mas não só você. Toda a terra, toda a criação se torna maldita por causa do que você fez. Mas graças a Deus que Jesus veio para nos salvar, mas não somente para nos salvar. Porque Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 8, irmãos, que toda a criação aguarda o dia em que ela vai ser liberta do cativeiro da corrupção. Olha o que ele diz. Vamos ler mais uma vez o versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não pela sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus, quando determinou, você é maldita, por causa do que Adão fez. Mas o versículo 21 diz que na esperança que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia! Toda a criação, a própria criação, ela tem essa expectativa de que ela vai ser liberta desse cativeiro da corrupção, como eu falei há pouco a você. Cativeiro da corrupção, ela está presa num processo de corrupção, de morte, de degeneração. Está fadada a morrer, tudo nesse mundo está fadado a envelhecer e perecer e morrer. Amém? Por causa do que Adão fez. Mas graças a Deus, há uma expectativa. Há uma expectativa na criação, irmãos, de que algo vai acontecer com ela. Porque é interessante, irmãos, por mais que a Bíblia fale que Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, a Bíblia também diz que Ele morreu por todo esse mundo, por tudo que foi criado. João capítulo 1, versículo 29 diz: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele pecado que entrou no mundo, por causa do que Adão fez, Jesus veio para tirar ele do mundo também. João capítulo 4, versículo 42, diz que agora sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. João capítulo 6, versículo 51, quem comer este pão viverá para sempre. Este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. E Colossenses capítulo 1, versículo 20, que é o mais claro para mim, Paulo diz: havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Jesus veio para acabar com o problema que Adão criou. Jesus veio para extinguir do mundo, de toda a criação, o pecado e a morte que foi introduzida pelo que Adão fez. É tanto que um dia, irmãos, Ele vai criar tudo de novo. Novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra.
A Bíblia diz que é isso que está para acontecer com esse mundo. Ele vai ser destruído, mas Deus vai criar novamente novos céus e nova terra. Tudo será criado mais uma vez. Mas voltando lá para Romanos capítulo 8, no versículo 22, ele diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Diga, redenção do nosso corpo. Paulo está apontando todo esse texto para essa frase aí, a redenção do nosso corpo. Toda a criação, tudo que foi criado e entregue ao pecado e à morte, debaixo desse cativeiro da corrupção, aguarda esse dia em que os filhos de Deus vão se manifestar, em que o nosso corpo vai ser redimido. É interessante, irmãos, porque Paulo usa essa expressão, a criação geme, e nós também gememos. Ele usa essa mesma expressão em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 2. 2 Coríntios 5, 2 diz: por isso, nesse tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus, pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja revestido pela vida. Aleluia. Mais uma vez, Paulo está se referindo ao que vai acontecer com nossa carne, com o nosso corpo. Vai ser revestido pela vida, vai se tornar imortal, incorruptível. Tudo isso por fora. A gente está falando do que está acontecendo na carne, na criação. Por quê, irmãos? Porque a nossa carne, o nosso corpo, tem total ligação com o que foi criado, com toda a criação física. A gente mesmo viu, Deus diz que o homem foi criado do pó dessa terra. Do pó dessa terra. Nós viemos do pó e ao pó vamos voltar. Esse nosso corpo faz parte da criação física. É parte dela. É por isso que toda a criação aguarda o dia em que esse corpo também vai ser mudado. Atos 17, no versículo 26, diz que de um só homem ele fez todas as nações. Nós temos essa descendência natural de Adão. E o que foi colocado na criação física passou para o nosso corpo físico. É por isso que nós já nascemos fisicamente mortais. Você não precisa fazer nada para que o seu corpo comece a envelhecer, para que o seu corpo seja mortal. Isso faz parte da consequência do pecado de Adão para nós. Nosso corpo é mortal. Agora eu quero te lembrar uma coisa, a Bíblia diz que o nosso corpo veio do pó da terra, mas Eclesiastes 12 diz que o espírito, o nosso espírito, não faz parte dessa criação física. O nosso espírito, ele vem de Deus. E porque ele vem de Deus, irmãos, ele não sofre as consequências do que Adão fez. Porque o que Adão fez atinge a criação física. Mas o nosso espírito não faz parte dessa criação física. Ele vem de Deus. E 1 Coríntios 15, no versículo 47, diz que o primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os demais celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Da mesma forma como Adão, ele teve um corpo corruptível, mortal, nós trazemos hoje no nosso corpo essa corruptibilidade, essa mortalidade, irmãos. Mas é interessante, como eu te disse, isso não alcança automaticamente o nosso espírito. Eu queria que você desse um glória a Deus por isso. Porque aqueles textos que eu li para você, Efésios capítulo 2, versículo 1, lá no comecinho, diz que por causa da nossa desobediência, nós estávamos mortos.
Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Efésios 2,5 diz: embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados. Colossenses 2,13 diz: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. 1 João 2,2 diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados. Sabe, irmãos, existe uma consequência do nosso pecado. E essa consequência também ela gera morte, mas não mais morte física, uma morte espiritual. Veja que Paulo estava falando para crentes aí, dizendo: olha, vocês estavam mortos. Mas ele estava falando para a gente que estava viva. Então é claro que ele não está falando sobre morte física nesses versículos. Ele está falando de uma morte espiritual. Vocês estavam mortos espiritualmente, mas a culpa dessa morte espiritual não era o pecado de Adão. A culpa dessa morte espiritual eram os nossos próprios pecados. Os nossos próprios pecados. A Bíblia ensina muito sobre isso, queridos. A Bíblia fala que existe uma lei do pecado e da morte. Assim como Adão estava debaixo dessa lei, se você desobedecer, você vai morrer. Nós estávamos um dia debaixo dessa lei. Aquele que pecar, morrerá. Mas em Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. A Bíblia diz que aquele que pecar, esse vai morrer. Por quê? Porque o salário do pecado, está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. O salário é algo que alguém ganha por algo que fez, e não por algo que alguém fez por ele. Não é pelo que Adão fez que nós nos tornamos pecadores. É um salário pelo nosso próprio pecado. É por isso que Jesus teve que vir, irmãos, porque nós um dia pecamos. E o salário do pecado é a morte. Jesus tinha falado em João capítulo 8, versículo 34, aquele a quem você se oferece, aquele a quem você escolhe obedecer, para esse você se torna escravo. Escravo do pecado. Ele diz: todo que comete pecado é escravo do pecado. Não é o que é descendente de Adão, porque Adão pecou, não, é quem comete. Quem comete pecado se torna escravo do pecado. Mas graças a Deus que em Romanos 6, no versículo 6 diz: a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado. Diga: eu estou justificado. Aleluia. Eu estou justificado. A Bíblia diz que um morreu por todos, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ei, irmãos, Jesus morreu por nós. E agora, como ele diz em Romanos 6, nós podemos nos considerar mortos para o pecado. E aquele que morreu para o pecado não precisa mais ser escravo do pecado. Não precisa mais sofrer as consequências do que o pecado fez na sua vida. Agora é interessante que isso não é algo seletivo, não é algo que acontece só com algumas pessoas. A Bíblia deixa bem claro, irmãos, que todos pecaram. Todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou não alcançaram o padrão da glória de Deus, como diz a NVT. Romanos capítulo 5, versículo 12, texto que eu já li para você. Olha como esse texto é esclarecedor. Ele diz: assim como por causa do que Adão fez, por causa de um só homem, entrou o pecado no mundo, e com ele a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. Por quê? Porque todos pecaram. Todos pecaram. Paulo está dizendo: olha, do mesmo jeito que como Adão pecou, o pecado entrou no mundo e a morte veio com ele, da mesma forma foi a morte entrando na nossa vida. A morte entrou no nosso espírito porque nós pecamos. Não é porque Adão pecou, mas porque nós pecamos. Um dia
eu e você nos submetemos ao pecado na nossa vida. E esse pecado ocasionou uma morte espiritual em nós. Fez com que o nosso espírito fosse separado de Deus. Paulo ele diz isso em Romanos capítulo 7. Romanos 7, no versículo 8, ele diz: o pecado, aproveitando ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem lei eu vivia. Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Paulo deixa claro, ele vivia. Houve um tempo em que ele vivia. Ele está falando espiritualmente, irmãos, porque um homem morto não podia estar escrevendo uma carta. Ele está falando morte espiritual. Ele diz: eu vivia espiritualmente, mas um dia o pecado achou ocasião em mim, despertou cobiça na minha vida e eu pequei. E quando eu pequei, eu morri, porque estávamos debaixo da lei do pecado e da morte. Tiago fala exatamente a mesma coisa. Tiago capítulo 1, versículo 14 diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Tiago mostra, irmãos, uma responsabilidade individual na nossa morte espiritual. Não foi uma morte coletiva por causa do que Adão fez. Todos nascemos espiritualmente vivos, em condições de ter comunhão com Deus, porque nós viemos de Deus. Você veio de Deus, você sabe disso, irmãos. O teu corpo veio aqui da terra, veio do teu pai e da tua mãe, veio de geração a geração. A ciência diz que aqui nada se perde, tudo se transforma. Mas o teu espírito não faz parte dessa criação física. O teu espírito, ele não teve contato com o pecado, ele veio de Deus. Mas um dia a cobiça que está na tua carne foi despertada, e você cedeu a ela e pecou. E essa vida de pecado te afastou de Deus. Essa vida de pecado te fez um pecador. Essa vida de pecado quebrou a comunhão que nós tínhamos com o Pai. Colocou um destino eterno para nós, longe de Deus, num lugar que a Bíblia chama de segunda morte. Mas Jesus veio para quebrar essa maldição, não só no nosso espírito, mas também no nosso corpo. Jesus veio para acabar de vez, irmãos, o nosso problema com o pecado. Tanto com os nossos pecados, como com o pecado que Adão fez. E a Bíblia fala sobre essa redenção. Redenção, essa palavra redenção significa pagar o preço para resgatar algo, para trazer algo de volta. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 14 diz: em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Veja, Paulo está falando no presente. Essa redenção nós já temos. Diga, eu já tenho. Eu tenho, nós temos essa redenção, a remissão dos nossos pecados. Paulo diz também em Efésios 1:7, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Romanos capítulo 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Tudo isso está apontando para algo que já é nosso. Diga, já é meu. Celebramos essa noite, irmãos, o que Jesus fez na cruz do Calvário. E eu vou te dizer, essa salvação já fez um impacto na nossa vida. Fomos redimidos espiritualmente. Não importa como era a nossa vida de pecado antes, a Bíblia diz que Ele fez de nós uma nova criação. Nova criação. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criação. Deus não te reformou, Deus não te consertou, Deus não emendou o que estava quebrado. Deus te criou de novo, por dentro. Uma nova criação. Espiritualmente você foi recriado, você nasceu de novo. Quem aqui nasceu de novo, dá um glória a Deus aí. Nós já temos essa redenção.
o problema dos nossos pecados já foi resolvido. A Bíblia diz que Ele não leva em conta mais os nossos pecados, Ele não leva em conta mais o nosso passado. Ele olha para você e Ele vê você como alguém que foi regenerado, que acabou de nascer. Quem nasceu agora não tem passado, irmãos. Ele lança os teus pecados no mar do esquecimento. Ele não leva em conta o que você fez antes. Esse é o sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Nós temos a redenção, nós temos a redenção. Ainda em Romanos capítulo 3, na continuação desse texto, no versículo 25, ele diz: Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Quem aqui crê em Jesus? Então diga: eu não sou mais pecador. Diga: eu sou justo. Diga: eu sou a justiça de Deus. Aleluia. Isso acontece, irmãos, no momento em que você confessa Jesus como Senhor da sua vida. No momento que você reconhece que o que Jesus fez foi por você, foi pelos seus pecados, foi para tomar o castigo que estava sobre a sua vida, aquele castigo eterno, que te separava de Deus a partir de hoje. Ele te diz: olha, eu vou te trazer de volta para a comunhão com o Pai. Sofreu o castigo no nosso lugar, para que aqueles que eram pecadores se tornassem agora justiça de Deus. Justificados, não por algo que nós fizemos. A Bíblia é muito clara com isso, irmãos. Não fazemos nada para merecer essa salvação, mas Ele fez por nós. Ele se entregou por nós. E simplesmente ao crer com o coração e confessar Jesus como nosso Senhor, nós somos recriados por dentro. Nascemos de novo. A redenção que Ele conquistou para nós nos alcança. É nossa hoje. Diga: eu sou redimido. Amém? A Bíblia fala sobre essa redenção atual, presente. Mas deixa eu te dizer, a Bíblia também fala de uma redenção futura. De algo que ainda vai acontecer conosco. Romanos capítulo 8, a gente leu que a criação está aguardando o dia da redenção do nosso corpo. Do nosso corpo. Em que o problema de Adão vai ser resolvido. A morte vai deixar esse mundo, porque em 1 Coríntios 15, Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas sabe quando ela vai ser vencida? Ele diz lá em 1 Coríntios 15, quando o que for mortal for revestido de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Vai haver uma redenção ainda, irmãos. Não mais no nosso espírito, esse já foi resolvido. Mas vai haver uma redenção no nosso corpo. Efésios capítulo 4, no versículo 30, ele diz: não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Lucas capítulo 21 diz, no versículo 28, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês está mais próxima do que estava no início. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 14, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate. Essa palavra resgate, ela é a mesma palavra para redenção, até o resgate da sua propriedade, a redenção da sua propriedade. Paulo está dizendo que uma das funções do Espírito Santo é de um selo na nossa vida. Fomos selados, marcados, como alguém marca o gado. Já viu alguém selando o gado, marcando com um ferro quente para mostrar a quem pertence aquele gado? Você foi marcado, selado com o Espírito Santo. E quando Deus olha lá de cima, que Ele vê o Espírito Santo em você, Ele sabe: aquele é minha propriedade, pertence a mim. E vai haver um dia em que Ele vai vir resgatar a sua propriedade.
aqueles que são selados pelo Espírito Santo. Ele fala isso em 2 Coríntios, eu queria que você abrisse lá para a gente encerrar. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu quero ler com você na NVT. Ele diz assim: sabemos que quando o nosso corpo terreno, veja, Paulo está falando sobre esse corpo natural, corpo físico. Sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Na tenda terrena, nesse corpo, nós gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova. Aleluia! Porque de fato nos vestiremos com o corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nesta tenda, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Ser despido aqui é morrer, é perder esse corpo, porque Tiago diz que quando o espírito se separa do corpo, isso é a morte. Mas Paulo diz, não é que a gente quer ser despido, não é que a gente quer morrer. Na verdade, queremos vestir o nosso corpo novo, para que esse corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso, e como garantia, penhor, Ele nos deu o seu Espírito. Selados com o Espírito Santo, para o dia da nossa redenção, irmãos. Você já foi feito uma nova criação por dentro. 1 João, no capítulo 3, diz que nós já somos filhos de Deus. Já somos, diga, eu já sou filho de Deus. João, ele deixa muito claro isso. Nós já somos filhos de Deus, mas ele diz, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porque quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e haveremos de vê-lo como Ele é. A redenção que já alcançou o nosso espírito, um dia vai alcançar também o nosso corpo físico. E todo o problema que o pecado criou, seja na criação física, seja nos nossos espíritos, tudo isso vai estar resolvido. Na verdade, Jesus já resolveu, a gente está só esperando receber. Está só esperando a obra ser completa na nossa vida. Você está me entendendo, querido? Quando nós nascemos, irmãos, nós nascemos com um corpo mortal, por causa do que Adão fez. Mas por dentro, nós nascemos vivos espiritualmente, nascemos com salvação. É por isso que uma criança, se ela vier a morrer ainda nova, ela vai para o céu, porque ela nunca pecou. Ela é um espírito vindo da parte de Deus, criado da parte de Deus, sem pecado. E vai aguardar um dia que vai receber um corpo novo. Mas essa criança que se desenvolve, e um dia ela é tentada pelo pecado, e peca, ela se torna um pecador. Ela cai no mesmo erro que Adão caiu. E da mesma forma como a morte alcançou Adão, alcança a vida de quem peca. E a Bíblia diz que ninguém escapa disso. Todos pecaram, todos nós cometemos esse erro, todos nós pecamos, todos nós vivemos em uma vida de pecado, irmãos. E não adianta você querer achar que você tem uma vida de pecado menor do que os outros, porque não é a nossa obra, não é, eu não quero ser, presta bem atenção, eu não quero ser a pessoa mais boa, eu vou dizer assim, mas a melhor pessoa que tem as melhores práticas que foi para o inferno. Porque lá no inferno, irmãos, não adianta se você era muito bonzinho ou se você não era tão bonzinho assim. Se você não reconhece que você precisa do que Jesus fez, não são as suas obras, não são as suas ações. Isso não pode te livrar do pecado que você cometeu, mas Ele pagou um preço. Ele deu a sua vida para nos resgatar. Ele deu a sua vida para nos redimir, pagou o preço para nos resgatar. E hoje, se a gente reconhece o que Jesus fez,
nós temos a redenção. Temos a redenção no nosso espírito. E um dia vamos ter também no nosso corpo. Você entendeu isso? Diga, eu sou redimido. Aleluia. Diga, eu não sou mais pecador. Eu sou justiça de Deus. Aleluia. Não podemos, irmãos, é por isso que a Bíblia diz, não podemos voltar a viver na prática do pecado. Não podemos, porque por mais que existe um poder que nos vivifica hoje, se nós nos inclinarmos para os desejos da carne, isso vai nos conduzir de volta à morte. Nós já fomos escravos do pecado, hoje não somos mais. Hoje, como Paulo diz, nós oferecemos os nossos membros para servir a Deus. Não podemos mais nos oferecer mais uma vez para o pecado. O pecado não terá mais domínio sobre nós. Nossa vida é para agradar ao Senhor. Agora, queridos, a gente só consegue viver isso quando entregamos a nossa vida a Jesus. Sabe qual é o problema de algumas pessoas que estão lá no mundo? Elas entendem que precisam de salvação, entendem que precisam vir para a igreja, servir ao Senhor, mas elas querem melhorar a sua própria vida pelo próprio esforço antes de vir para a igreja. E eu quero te explicar uma coisa, você nunca vai conseguir vencer o pecado sozinho. Você nunca vai conseguir vencer o pecado na sua própria força. É para isso também que Ele te dá o Espírito Santo, quando você nasce de novo. E eu quero fazer um convite para você essa noite que está aqui. E entende que essa palavra também foi para você. Que você entende que vivia uma vida de pecado. Mas a partir de hoje, você quer experimentar dessa redenção que Jesus conquistou para você. Onde está você que quer entregar a sua vida para Jesus? Confessar Jesus como Senhor da sua vida essa noite. Eu queria que você levantasse a sua mão. Onde está você que entende que precisa de salvação? Precisa de redenção, precisa do que Jesus fez. Sozinho você não vai conseguir sair desse buraco, mas Ele está com a mão estendida para você essa noite. Se você estender a mão para Ele, Ele vai te ajudar. Onde está você? Faz um sinal com a tua mão. Você que quer confessar Jesus como Senhor da sua vida. Seja ousado, seja corajoso. Tem alguém próximo a você com a mão levantada? O Senhor te ama, querido. O Senhor te ama. Ele quer fazer uma mudança hoje na tua vida. Ele quer mudar a tua eternidade. Onde está você que quer fazer Jesus Senhor da sua vida hoje? Aleluia. Tem alguém? Estou vendo uma pessoa ali, graças a Deus. Onde está a segunda pessoa? Onde está você que sabe que precisa de uma mudança, de uma transformação e que sozinho você não consegue? Mas essa é a noite que Jesus está dizendo, olha, eu vim para te ajudar no que você precisar. Eu vim para tirar você desse buraco, te levar para uma vida que você não conhecia antes, mas é a vida que eu conquistei para você na cruz. Onde está você? Onde está a segunda pessoa que quer levantar a sua mão hoje para entregar a vida a Jesus? Faz um sinal. Tem alguém? Aleluia. Glória a Deus. Eu queria pedir para você que levantou a mão. Você pode vir aqui na frente, por favor. Se você queria ter levantado a mão, irmãos, vem aqui para frente. Esse é o seu momento de ser ousado para Deus. De dar um passo em direção ao que Deus tem para você. Aleluia. 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 Dá uma salva de palmas para ela. Eu queria que você acompanhasse eles. Eles vão orar com você. Vão te explicar um pouco do que está acontecendo essa noite. Aleluia. Você se alegra, irmãos? Que bênção. A Bíblia diz que quando uma pessoa reconhece o que Jesus fez, há uma festa no céu. O céu se regozija. Amém. Eu queria fazer mais um convite para você essa noite.
Você que está aqui, já entregou sua vida a Jesus, mas ainda não foi batizado no Espírito Santo. A Bíblia ensina que o batismo no Espírito é necessário para nós sermos testemunhas eficazes do Senhor nessa terra. E é para todo aquele que crê. Se você crê e quer ser batizado com a evidência bíblica de orar em outras línguas essa noite, dá um sinal com a tua mão. Você que quer ser batizado no Espírito, orar em outras línguas. Onde está você? Tem alguém com a mão levantada próximo a você? Me ajuda, por favor. Tem uma pessoa ali, estou vendo. Graças a Deus. Se você está com a mão levantada, vem aqui na frente. Nossos conselheiros vão orar por você. Você vai ser cheio, batizado essa noite. Estou vendo também você, pode vir. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para essas pessoas. Aleluia. Que bênção. Parabéns, meu irmão. Graças a Deus. Parabéns, querida. Vou pedir para vocês acompanhar aquele casal ali. Eles vão orar com vocês, explicar um pouquinho sobre o batismo. Amém? Que bênção. Vamos receber, irmãos. Você que está aqui essa noite e por acaso veio com alguma dor, alguma enfermidade, mas entende que não pertence a você. Entende que a palavra diz que aquele que crê imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Irmãos, esse é o lugar. Eu tenho repetido isso e está acontecendo cada vez mais. Esse é o lugar em que as pessoas entram doentes, mas têm que sair curadas. Curadas. Se você está precisando de oração por cura em alguma situação, fique em pé no teu lugar. Vem até aqui na frente, eu quero orar por você. Queremos impor as mãos sobre você. Se você precisa de oração por cura, eu queria pedir para você ser bem paciente. Estamos bem adiantados no tempo, está tudo tranquilo. Mas respeita o que essas pessoas vão receber do Senhor essa noite, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. Estenda a tua mão para cá. Envolve o teu coração como se você estivesse aqui na frente, precisando de algo. Essas pessoas vão receber aquilo que Jesus já fez por elas. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Cremos na redenção de Jesus. Cremos.
Aleluia! Que bênção, irmãos. Você se alegra com esses irmãos que vão sair daqui melhores hoje? Algo está acontecendo na vida deles, algo está acontecendo na sua vida. Eu vou te dizer, você vai ter uma semana maravilhosa essa semana. Porque mesmo sem você saber o que vai acontecer, o Senhor já sabe, Ele está à frente de tudo. Ele quer te guiar, Ele quer te dar livramento, Ele quer te dar direção, estratégia. Fica conectado ao Espírito Santo. Eu tenho certeza que você vai ter uma semana poderosa. Eu quero te indicar esse livro do irmão Rick Renner, que fala um pouco sobre aquilo que eu falei, fala sobre a redenção de Jesus, totalmente pago. Esse livro é maravilhoso, irmãos, e vai te dar uma perspectiva ainda mais clara do que Jesus fez por você. Ele faz parte também do nosso combo, do tema da vez. Se você comprar ele no combo, você vai ter o combo por 50% de desconto. Se comprar ele isolado, ele vai ter 30% de desconto para você. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus.